Você conhece herpes e hepatite? Pois é, essas duas doenças podem ser causadas por vírus e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas hoje. No caso da herpes, existem diferentes tipos de herpes, mas elas são causadas por vírus. A maioria das pessoas entra em contato com o vírus, o seu corpo combate ele e ela não apresenta nenhum tipo de sintoma, ou seja, nem sabe que tinha herpes. Mas muitas pessoas apresentam sintomas. Quais são esses sintomas? Principalmente bolhas em algumas partes do corpo. No caso, essas partes podem ser os lábios, que é o mais comum de todos, o nariz, os olhos, as genitais, ou mesmo a própria pele, né? Em alguma região da pele. O que essas bolhas fazem? Essas bolhas, elas inflamam, ficam aí cheias de pus, coçam e doem. Mas, geralmente, o nosso corpo consegue combater esse vírus e eliminar essas bolhas aí em pouco tempo, certo? Algumas pessoas têm este vírus, mas não vão apresentar nada ali, não vão ter nenhum tipo de sintoma, nada vai aparecer no seu corpo. Como que a gente entra em contato com este vírus? Vai depender aí do local do corpo em que essa bolha, essa ferida estiver. Porque a transmissão é feita quando a gente entra em contato com essa ferida, porque o vírus ele fica instaladinho ali nessas feridas. Então, por exemplo, se essa ferida estiver nos lábios, se uma pessoa beijar outra, por exemplo, ou mesmo compartilhar um copo, esse vírus pode estar ali no copo e outra pessoa que beber entrar em contato com o vírus. Já, por exemplo, no nariz, nos olhos, passar a mão, né, ou mesmo compartilhar, por exemplo, uma toalha, né, uma toalha de banho, uma toalha de rosto, pode acabar levando esse vírus para o corpo de uma pessoa que não esteja infectada. Ou no caso das genitais, essa transmissão pode ser feita através do ato sexual. Todas essas formas, né, de transmissão podem ser evitadas como? Evitando contato com essa pessoa doente, né? Diretamente com a sua ferida. Como assim? Por exemplo, se você tiver com uma pessoa próxima que ela esteja com herpes, evitar compartilhar os mesmos talheres, as mesmas toalhas, mesma roupa, para evitar o contato com o vírus. Esse vírus, ele pode ficar dormindo, entre aspas, aí dentro do corpo humano. Ou seja, a gente não tem uma forma de eliminar ele. Não existe uma forma de tirar totalmente o vírus da herpes do corpo humano. Então, ele fica aí dormente, né? Ele fica dormindo aí dentro do corpo. Aí, quando a pessoa fica com a imunidade baixa, o que seria imunidade baixa? Tem pouca concentração de glóbulos brancos, que são os glóbulos de defesa, né? São as células de defesa. Essa imunidade baixa, né, pode acontecer por vários fatores, estresse, mudança de temperatura, no caso das mulheres, a menstruação. Então, tem vários fatores que podem causar a diminuição da quantidade de glóbulos brancos, certo? Se tiver aí um caso, né, da pessoa ter poucos glóbulos brancos, isso é um caso clínico, deve ser tratado com o médico. Mas, na maioria das vezes, né, isso vai acontecer por alguma mudança do organismo. Ok? Quando isso acontece, digamos que a gente deixa as nossas barreiras de defesa mais baixas e daí o vírus da herpes pode entrar de novo em ação e causar de novo essas feridas, certo? Essas feridas, elas podem ser tratadas com medicamento, né? Então, existem diferentes tipos de medicamento, mas todos indicados por médicos. Certo? Então, existem diferentes tipos de herpes causados por diferentes tipos de vírus, mas o mais comum, né, que a gente chama de herpes simples, é o vírus herpes simplex vírus, ok? Esse é o nome científico dele. O nome científico dele mesmo é herpes, ok? Vamos falar então agora sobre outra doença viral, que é a hepatite. A hepatite, ou melhor, as hepatites, são doenças que vão afetar o fígado. Então, não existe só hepatite causada por vírus, existe hepatite causada por outros agentes ou por outras coisas. Mas, como a gente está falando de viroses, a gente vai falar sobre hepatites que podem ser causadas por vírus. Então, o que a hepatite faz? A hepatite, ela é uma deficiência no fígado.
Nesse caso, o nosso fígado é um órgão que filtra nosso sangue. Filtra do quê? Vai tirar ali do nosso sangue toxinas, coisas que poderiam nos causar algum tipo de problema. Sendo assim, quando a gente afeta esse órgão, a gente tem outros tipos de problema, inclusive intoxicações no corpo humano. No caso da hepatite, o fígado, quando ele está com problema, ele começa a produzir e liberar muita bilirrubina. A bilirrubina é uma substância amarelada. Por isso, o corpo humano, o organismo, ele fica com uma coisa chamada icterícia. O que é icterícia? A gente geralmente encontra isso como amarelão, que é o quê? O corpo fica amarelado. Inclusive, a esclera, que é a parte branca dos nossos olhos, fica amarelada. É uma das formas, da gente saber que a pessoa tá com algum tipo de problema no fígado. É através dessa alteração de coloração na nossa pele. Tesouro! Você está com hepatite! Que hepatite? Você já viu o que o seu Madruga tem na mão? Como que é a transmissão da hepatite? Vai depender de qual hepatite a gente estiver falando. Por exemplo, as mais comuns são de 3 tipos: a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. No caso da hepatite A, a gente entra em contato com o vírus através de água e alimentos contaminados. Por quê? Porque a gente elimina o vírus através das nossas fezes. Sendo assim, quando essas fezes contaminadas entram em contato com a água ou com algum tipo de alimento que outras pessoas vão entrar em contato, vão acabar ingerindo, a pessoa pode adquirir a hepatite A. No caso da hepatite B e da hepatite C, a forma mais comum é através do ato sexual, sem preservativo. Mas outra forma de entrar em contato com esse vírus é a partir de objetos perfurantes, que seriam, por exemplo, uma seringa ou mesmo um alicate de unha. Então, é muito comum em ambientes que não fazem a higienização correta desses alicates, a gente encontrar aí a hepatite B ou a hepatite C. Certo? Então é muito importante, todas as vezes que a gente for em algum local que tenha objeto perfurante, por exemplo, alguma clínica que tenha agulha, ou mesmo em algum local que faça tatuagem, manicure, etc., a gente se certificar que esses objetos são devidamente esterilizados. Ou seja, que a gente eliminou daquele ambiente qualquer tipo de agente que possa nos causar algum tipo de problema. Ok? Como que a gente vai se prevenir, então, dessas hepatites? Vai depender também de qual hepatite a gente estiver falando. No caso da hepatite A, como a transmissão é através da água e de alimentos contaminados, o principal seria o saneamento básico. Mas, além do saneamento básico, a gente tem a higienização, Então, sempre higienizar muito bem os alimentos antes de consumir e também fazer o tratamento da água antes de consumir também. No caso da hepatite B e hepatite C, a hepatite B existe vacinação e a gente tem disponível através do Sistema Único de Saúde. A hepatite C não tem vacinação para ela. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com os locais que tenham objetos perfurantes. E, obviamente, como a hepatite B e a hepatite C é através do ato sexual, usar sempre o preservativo, certo? Então, a gente falou sobre 2 doenças diferentes hoje. A gente falou sobre a herpes, que é contato aí com a ferida, e a gente falou sobre hepatite, que são diferentes formas aí de prejudicar o nosso fígado, De machucar ele ali, causar algum tipo de problema. No caso, a hepatite, lembrando, ela pode ser causada por vírus, como a gente falou hoje, mas ela também pode ser causada por outros agentes infectantes. Ok? Então dá uma olhadinha aí nas outras aulas sobre as doenças que podem afetar o corpo humano, faça os simulados para ver como está o seu conhecimento sobre o assunto e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!